Olá, meu nome é Pedro Felício e eu vim até aqui para trazer para você uma aula sobre os elementos constituintes, os elementos formais que você pode usar na construção do seu roteiro de história em quadrinhos. Essa aula foi pensada para qualquer pessoa que se interesse por história em quadrinhos. Desenhistas, escritores e escritoras, fãs, qualquer pessoa que queira se aproximar, se aventurar nesse mundo das histórias em quadrinho, trazendo as suas ideias, transformando as suas ideias em materialidade, colocando as suas ideias no mundo. São ferramentas que você pode usar como você quiser. Essa aula é resultado de um projeto que foi selecionado, foi aprovado pelo Programa de Ação Cultural para o Estado de São Paulo. Então é dinheiro público que a gente vai tentar usar da melhor forma possível. Portanto, distribua esse vídeo como você puder. Distribua o máximo que você puder esse vídeo e faça chegar a pessoas que vão fazer uso dessas ferramentas para colocar suas próprias ideias no mundo na forma de roteiros de HQ. Tá bom? Não precisa dar like, não precisa ativar o sininho, mas divulga. Faça chegar na mão das pessoas que realmente possam, para quem possa ter uma utilidade essa aula, certo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem dois materiais que você pode baixar. O primeiro deles é uma cronologia das HQs, uma história das histórias em quadrinho. Esse material ele foi produzido por um coletivo de quadrinhos que existiu lá na primeira década do século XXI, há muito tempo atrás. Esse coletivo se chamava o Contínuo Quadrinhos, e as pessoas que formavam esse coletivo compuseram esse material, o primeiro formato desse material. E estão aí, na labuta, na luta dos quadrinhos nacionais até hoje. Olavo Costa, Dalton Cara, Alcimar Frazão, Rafael Maché, Carlos Tremonti de Lemos, Pedro Bottino, André Bernardino, são as pessoas que fizeram parte, que construíram junto comigo esse material. É importante saber que esse material é feito em duas partes, ele tem as páginas, é um PDF. Um PDF são uma sequência de imagens, certo? Algumas imagens são a cronologia propriamente dita, com a data e o que aconteceu naquele ano. Pode ser um evento, pode ser uma publicação. E a segunda parte são as imagens de referência desses eventos. Então, para quase todos os eventos vai ter uma imagem que vai ser a referência dele, ou seja, mostrando qual que é a publicação que está dita ou qual que é o evento que aconteceu. E tem uma outra coisa nesse material que é bem legal, que é a gente tentou usar cores para dar uma localização geográfica desses eventos todos. Então você vai perceber rapidamente, decifrar que tem uma cor para os eventos que aconteceram no Brasil, uma cor para os eventos que aconteceram na Europa, uma cor para os eventos que aconteceram na América Latina, uma cor para os eventos que aconteceram nos Estados Unidos da América, África, Ásia. Tem uma cor para cada coisa para você tentar se localizar também geograficamente sobre cada uma dessas coisas que aconteceu e que a gente achou importante naquele momento incluir nessa cronologia. Certo? Dito isso, vamos passar para a nossa aula propriamente dita. Essa é uma aula sobre roteiro. Roteiro de história em quadrinhos pode ser desenhado, mas ele não é desenho, certo? Então é importante saber que é um primeiro passo para a construção de um material final de história em quadrinhos, tá bom? A gente costuma dizer que não tem processo mágico, não tem nenhum formato pronto que vai fazer a sua ideia magicamente se transformar em materialidade. Não tem truque. Você vai precisar trabalhar, você vai precisar se dedicar. Isso é muito importante, não desistir no meio do caminho, porque às vezes pode ser entroncado, tá bom? Então, lembrem disso, o processo está aí, o formato está pronto, mas ele pode ser adaptado. Pode ser adaptado de acordo com as suas necessidades, com as suas habilidades. Adapte esse processo livremente, como você achar que deve, para facilitar e para ele ser realmente útil para o seu trabalho, ok? Muito bem. Histórias em quadrinhos são basicamente narrativas contadas num meio gráfico, utilizando imagens e texto, certo? Isso são histórias em quadrinhos. O processo de construção de uma história em quadrinhos normalmente passa por várias etapas. Argumento, roteiro, layout, desenho a lápis, arte final, colorização, quando é colorido o material, balonização, que é fazer os balãozinhos, né? E letreiramento, que é colocar o texto. Aí o material, em tese, já está pronto para ser publicado. E publicado pode significar ser impresso numa revista ou num livro, e também pode significar ser publicado digitalmente, num site, num blog ou numa rede social.
O argumento é a primeira parte desse processo. O argumento é uma das partes mais importantes desse processo também. Ele é um texto muito curto, de no máximo um parágrafo, que resume a tua história inteira. Pega a tua história, se tem uma história boa, pega ela e transforma num parágrafo. Deixa só o que é fundamental, deixa só o que é essencial para a sua história. É um exercício muito legal construir um argumento de uma história que você já tem pronta, porque você consegue identificar o que tem de mais importante na sua história. Um outro exercício bacana que não toma muito tempo e que pode até ser divertido é você escolher histórias que você já conhece. Um livro que você leu, um filme que você assistiu, uma história que você ouviu e tentar transformá-la num argumento. Descobrir qual é o argumento daquela história. O que tem de realmente fundamental para aquela história ser contada, que é o que torna aquela história também única e interessante, certo? É um primeiro exercício muito interessante. Depois do argumento a gente vai para o roteiro, propriamente dito. O roteiro é a parte textual, toda a sua história vai ser contada na forma de um texto, de um arquivo. É por isso que o arquivo que está aqui embaixo é um arquivo .doc, é um arquivo de texto, onde você só pode escrever. Você pode colocar imagens, mas elas não são fundamentais para entender o que é essa materialidade que vai surgir a partir do roteiro, certo? O roteiro, ele normalmente é dividido em páginas. Mas ele começa lá com o título da história e uma pequena descrição do que ele é. Tem gente que não faz essa descrição, eu faço, porque essa descrição é muito útil porque ela pode ter instruções gerais. Por exemplo, essa história é toda em preto e branco. Ou, essa história vai usar todos os quadros do mesmo tamanho. Nessa história eu quero que todas as páginas sejam duplas. Nessa história eu quero que a fala dos personagens apareça de uma determinada forma. Então essa instrução geral para que aquela história seja compreendida, que vai valer para todas as páginas, vai valer para todos os momentos. Por exemplo, ela começa com cores mais escuras e depois vai indo para as cores mais claras. Ou ela começa com cores mais quentes e vai indo para cores mais frias. Pode ser uma instrução interessante também. Isso vai dependendo do que a sua história quer contar. Depois disso, a gente vai ter a descrição de cada uma das páginas. A página é essa forma, essa unidade de medida que a gente usa para o roteiro. Então, assim como no cinema você tem um curta, um médio, um longa-metragem, nos quadrinhos a gente define o tamanho da nossa narrativa pelo número de páginas. É uma habilidade que você vai querer ter. Saber quantas páginas você precisa para contar uma determinada história. É uma habilidade imprescindível. Porque as páginas elas também são um elemento, por serem uma unidade de medida dos quadrinhos, um elemento muito prático. O número de páginas também vai te dizer a quantidade de trabalho, de tempo e de dinheiro que você vai precisar para publicar aquela história, né? Cada desenhista demora um tempo para produzir uma página, um tempo médio. É legal você ir se apropriando do tempo que você demora para escrever cada página. Quantas páginas você escreve em uma hora? É interessante você saber quanto tempo você demora, porque o número de páginas vai te dar a medida do seu trabalho. É absolutamente prático e absolutamente necessário. Sobre o número de páginas é importante saber também que ele também dá a medida do quanto você vai gastar para publicar aquilo, né? Então, se você tem mais páginas, você vai ter que imprimir mais páginas, isso vai sair mais caro. No meio digital isso muda um pouco, mas dependendo do lugar que você for publicar, isso pode ser relevante. Quando você vai publicar uma publicação que já existe, em geral vão te dizer quantas páginas você tem disponível. Que história dá para contar naquele número de páginas que está disponível para você? É importantíssimo, como roteirista, você saber que um roteiro de história em quadrinhos é medido pelo número de páginas. Além disso, tem uma coisa importante sobre o número de páginas que é lindo escrever uma história gigantesca, épica, de 200, 300, 400 páginas. E tem grandes artistas dos quadrinhos que trabalham nesse formato, com muitas páginas, uma pesquisa intensa. Mas também é lindo e muito interessante terminar seu trabalho. Por isso, pensa sempre em quantas páginas você é capaz de produzir. Porque dá muito trabalho fazer quadrinhos. Se você nunca fez uma história em quadrinhos, nunca escreveu, nunca desenhou, começa com uma história de 4 páginas. Começa pequeno, porque dá bastante trabalho e você vai aos poucos se adaptando à quantidade de trabalho e percebendo quantas páginas você consegue fazer, certo? Com qualidade, porque fazer um monte de páginas pode ser rápido, mas para ter a qualidade que você precisa, para contar a história do jeito que você quer, isso pode dar bastante trabalho. Então, saber o número de páginas é fundamental para começar a escrever o seu roteiro, né? Eu sempre sugiro que você comece, primeiro roteiro, escreve em 4 páginas. A gente vai ter daqui a pouco, no final dessa aula, um exercício que é sobre isso, tá bom? Vai ser a parte final da nossa aula. O roteiro é dividido em páginas e as páginas podem ter vários formatos, quadrada, ela pode ser retangular, horizontal, vertical,
Elas podem ter formatos diversos, ela pode ser bem pequenininha, ela pode ser bem grande. Isso é fundamental você saber. Numa página pequenininha, se eu vou publicar um livro minúsculo, talvez só caiba um quadro por página, né? Numa página gigantesca, ela vai ser exposta na parede, a minha publicação vai ser um lambe-lambe, então eu tenho que saber qual tamanho de quadro eu vou usar para aquilo. É importante saber o formato da sua página também, certo? E tem uma coisa fundamental das páginas, especialmente nas publicações impressas, que é a virada de página. Agora a gente começou a falar de narrativa. Narrativa é a forma como o roteiro conduz o leitor e a leitora pela história, certo? A virada de página é aquele momento preciso onde o leitor ou a leitora vira para uma página nova e encontra quadrinhos que ele não tinha visto antes. O primeiro contato visual com aquelas duas páginas que ele vira é muito importante para a narrativa. Se você lê bastante história em quadrinhos, você vai perceber que muitos autores guardam para a virada de página os momentos de revelação, de pequenas e grandes revelações. O desenlace de uma história, um segredo revelado, a morte de uma personagem. Enfim, são situações que merecem um destaque da narrativa. Elas estão guardadas na virada de página. Quando você vira a página, você descobre uma nova informação. Esse recurso é muito importante, ainda mais quando associado com quadros diferentes. Virar para uma página onde existe um quadro que ocupa as duas próximas páginas. Cada página do nosso roteiro é dividida em quadros. Quadros porque são histórias em quadrinhos. Cada quadro pode ser descrito no seu roteiro. Então eu começo com página 1, quadro 1. Quadro 1. Vejo dois personagens. Um deles usa um chapéu. Essa descrição é o que vai fazer o desenhista apanhar o seu roteiro e transformar num desenho. Essa descrição é fundamental. Ela pode conter todos os elementos que você quiser. Pode indicar que cores ele poderia usar naquilo. Você pode indicar o plano que você está usando. E sobre os planos é muito legal estudar cinema, tá? Plano detalhe, plano médio, plano americano. São termos que você pode conhecer um pouco melhor para definir um pouco melhor o que está em cada quadro seu. Mas, via de regra, você precisa deixar bem claro para o desenhista o que é que tem dentro daquele quadro, o que é que precisa ser visto pelo leitor para que a história seja compreendida. E os quadrinhos não são nada além daqueles quadrados, retângulos, onde aparecem os desenhos, onde aparece a situação, a cena que você está contando na sua história. Normalmente eles são retangulares, eles não precisam ser quadrados, mas eles costumam ser retangulares. Normalmente eles têm uma linha em volta deles que a gente chama de requadro, mas algumas pessoas também chamam de vinheta. Essa linha em volta deles normalmente é uma linha fina e preta, mas ela pode variar. Ela pode ser toda tortinha, ela pode ser curvada, ela pode ser de outra cor, ela pode nem existir. É possível existir um quadro sem requadro, porque os quadros e os requadros, eles têm esse formato padrão, mas eles podem ser feitos da maneira como a gente quiser. Vocês provavelmente já viram quadros soltos na página, sem requadro. Quadros que mudam de cor, quadros em formatos diferentes, circulares, triangulares, quadros em formato de estrelinha. Você pode fazer o que você quiser com os quadros e com os requadros. Fique à vontade para experimentar. Mas lembre-se que a leitura precisa de alguma fluidez. Então quadros e informações visuais novas o tempo inteiro impedem que o leitor e a leitora possam entrar na sua história e entender o ritmo dela, certo? Uma coisa legal sobre os quadros é que eles podem ser divididos de várias formas na página. Eu posso ter uma página com um único quadro, que a gente chama de splash, uma página com um único quadro, ou uma página ou duas páginas com um único quadro, um splash duplo. Puxa vida, é uma informação muito importante a que eu escolho colocar num splash duplo, numa página, um quadro de página dupla. Tem um recurso bastante interessante que é usar grade de quadros. Uma grade de quadros é quando eu divido a minha página num determinado número de quadrinhos que vai ser do mesmo tamanho e em posições sempre na mesma posição. Então uma grade de 9 quadros, a página está dividida em 9 quadros do mesmo tamanho, com a mesma importância. Uma grade de 12 quadros vai ter 12 quadros do mesmo tamanho. Muitos autores utilizam a grade de quadros para criar um ritmo de leitura no leitor e na leitora que seja fluido, estabelecido e compreendido rapidamente. Esse recurso é muito legal porque uma vez que o leitor está acostumado a ver sempre o mesmo número de quadros por página e a leitura dele já se encaixou nesse ritmo dos quadros, o autor pode utilizar
quadros maiores ou menores para mudar o ritmo de leitura. Então, a importância de cada informação em cada um dos quadros, se eu tenho 9 quadros e todos eles têm a mesma importância ao longo de uma história longa, de repente eu chego numa página onde, em vez de 9 quadros, eu tenho 3 quadros e cada um deles tem o tamanho de 3 quadros das páginas anteriores, quer dizer que aquela informação vai tomar o mesmo tempo para ser lida do que cada um dos quadros individualmente. Se eu vir uma página de grade de 9 quadros e eu tenho um splash, um quadro que ocupa toda a página, eu vou gastar todo o tempo que eu usava para ler aqueles 9 quadros anteriores só para ler aquele único quadro, aquela única informação visual. Então é um recurso muito interessante para garantir a fluidez do ritmo de leitura e também para quebrar o ritmo de leitura quando é necessário para a compreensão da história ou para causar uma sensação específica no leitor. Agora, entre os quadros, entre 2 ou mais quadros, a gente tem uma outra coisa muito interessante, que é o que a gente chama de calha. A calha é aquele espaço em branco que fica entre 2 ou mais quadros, onde não acontece nada, onde você vê a cor do papel. Ali naquele espaço em branco, que é um silêncio visual, é onde o pensamento do leitor preenche as lacunas que existem entre uma imagem e outra. É o lugar onde o leitor é criativo, é o lugar onde o leitor é ativo na construção da história que a gente está contando. Então, saiba utilizar as calhas com muito cuidado. Uma calha regular garante que o leitor vai ler o intervalo entre os quadros sempre no mesmo tempo. Uma série de autores, de desenhistas e roteiristas utilizam a calha para criar espaços maiores entre os quadros. Uma calha maior representa uma passagem de tempo maior, uma calha menor, uma passagem de tempo menor. Uma sequência de quadros sem calha representa quase que a simultaneidade dos acontecimentos, ou seja, quando as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo eu não uso calha para que o leitor veja todas as informações misturadas. É um recurso bem interessante, um quadro isolado entre calhas enormes, ele pode significar também um acontecimento que tem uma percepção específica. Nesse sentido, a calha pode ser também um recorte espacial, e isso pode trazer possibilidades inúmeras para a sua narrativa, certo? Pensando que cada página é formada por quadros, entre eles há as calhas, na hora de escrever um roteiro a gente precisa dizer o que está sendo dito pelas personagens ou que sons estão acontecendo naquelas cenas. Colocar som num meio gráfico é um desafio à parte. As histórias em quadrinhos resolveram uma parte enorme desse trabalho, criando os balões. Os balões todo mundo sabe o que são. São aqueles círculos ou nuvenzinhas onde o texto que está sendo dito ou pensado pelas personagens aparece. Os balões mais tradicionais são os de fala, que em geral são arredondados, mas que lembre-se, podem ter qualquer formato. Mas são arredondados e uma pequena setinha que aponta para a personagem que está dizendo aquela fala. Existe também o balão de pensamento, que você já deve ter visto, num formato de nuvem ou esfumaçado e com bolinhas, ligando o balão à pessoa ou personagem que está pensando aquilo. Também existe um balão bem famoso, que é o balão radiofônico. A gente chama ele assim porque ele foi criado justamente para representar o som elétrico e mecanizado que sai de um rádio, ou de uma televisão, ou de um aparelho de comunicação, um telefone, alguma coisa desse tipo. Mas além desses 3 balões mais tradicionais, pode existir qualquer tipo de balão que te venha à cabeça. Existem balões sem linha que os defina, existem balões que trazem cores diferentes para determinar timbres diferentes de vozes de personagens. Existe todo tipo de balão. Alguns autores nem usam balões, colocam apenas um risquinho apontando o texto para a boca da personagem ou na direção dele. Isso é muito interessante, pesquisar o tipo de balão que você precisa para o tipo de história que você quer contar. Uma outra coisa importante dos balões é a fonte. A fonte é o tipo de letra que a gente usa para escrever o texto, certo? Então, você já deve ter visto algum personagem dos quadrinhos cuja fonte utilizada naquele personagem específico é um pouco diferente dos outros personagens. Isso te dá uma impressão visual de um timbre, de um ritmo de fala diferente dos outros personagens. Algumas experiências muito legais já foram feitas com balões e com falas diferentes. Além desses balões, a gente ainda também às vezes encontra recordatórios. Recordatórios são aquelas caixinhas de texto, sabe? O texto vem dentro de um quadradinho. O recordatório traz, normalmente,
um texto, uma fala que não está de verdade dentro da cena. Por exemplo, um narrador, uma voz que diz enquanto isso na sala de justiça, ou então o pensamento de um personagem que não está lá, uma voz em off, a continuação de um personagem que estava na página anterior. Isso também é bem comum. Esse é o recordatório. Agora tem um outro tipo de som que povoa as histórias em quadrinhos, que são os sons do ambiente. O som de uma cachoeira, o som de um soco, o som de um tiro, o som de um carro passando. Normalmente a gente usa nos quadrinhos as onomatopeias para representar esse tipo de som. Onomatopeias são palavras escritas com letras que representam sons que não são traduzíveis na nossa língua cotidiana. Então, vrá, bum, vrum, trim, bang, são palavras que tentam representar sons do ambiente. Uma das coisas mais interessantes sobre as onomatopeias é que elas são códigos. Então elas não necessariamente, quando você lê aquela palavra, você vai emitir o som daquela coisa que está sendo representada. Por exemplo, trim quando toca um telefone. Hoje os telefones não fazem mais trim. Aliás, mal existem telefones hoje em dia. Qual é o som do seu celular quando toca? Qual é o som do celular da sua personagem quando toca? Como transformar isso numa palavra que o leitor entenda imediatamente que é o toque daquele celular? Isso depende de muitas coisas. Por exemplo, da fonte que você utiliza, do tipo de letra que você utiliza para escrever a onomatopeia na sua história. Isso também depende da posição da onomatopeia no quadrinho. Se ela estiver próxima do celular, talvez seja mais fácil do leitor entender que ela está saindo daquele aparelho. Esses desafios de escrever sons são uma das partes mais interessantes de construir uma atmosfera para a sua história. Você pode construir uma atmosfera cômica apenas utilizando onomatopeias, mas também pode construir uma atmosfera de terror ou de mistério só com o uso de fontes interessantes para escrever as suas onomatopeias. Mas não é só com balões e onomatopeias que a gente representa os sons num meio gráfico. A gente também pode escolher outros jeitos de representar o som. Por exemplo, mudando as cores do quadro, ou incluindo formas diferentes no meio de uma cena. Essa experiência, essa pesquisa, essa busca por representar o som graficamente pode ser inclusive um mote para uma história, pode ser inclusive o ponto central da sua narrativa. Por exemplo, se você quiser construir uma história sobre alguém que toca um instrumento, ou num ambiente onde os sons são ouvidos com clareza, o som do rio, o som das árvores, o som dos pássaros. Às vezes, representar esses sons pode ser justamente o elemento que você precisa para dar clareza para a sua narrativa, para dar fluidez para a sua leitura e também para transformar a sua história numa história interessante e única, interessante de ser lida e única. Esses são os elementos mais importantes para você organizar o seu roteiro. Esse arquivo que tem aqui embaixo, ele é um modelo. Ele pode ser usado como você quiser. Você pode baixar e mudar ele como você quiser. Mas ele é só um modelo. Tem milhares de outras formas de fazer roteiro. Tem gente que faz roteiro desenhando miniaturas das páginas. Tem gente que faz roteiro fazendo direto layout. São 14 páginas, 1, 2, 3, 4, 5, até a 14 e já vou preparando as páginas. Tem gente que escreve em texto corrido, como se fosse uma prosa, um romance, uma novela. Todas são formas possíveis. Todas. O importante é que a relação entre você e a pessoa que vai desenhar, o desenhista, a desenhista, seja transparente. Que ele possa entender imediatamente ao ler o seu texto, ao ler o seu roteiro, o que é que você quer que apareça. Também é importante garantir que o artista que está do outro lado dessa conversa, o desenhista, a desenhista, tenha liberdade para criar. Então, se eu definir todos os quadros da minha página, talvez seja um pouco maçante, um pouco chato para o desenhista fazer exatamente como eu coloquei. Dar espaço para o desenhista significa alimentar a sua história com a criatividade de uma outra pessoa. E assim a história vai ser uma parceria mais rica, onde os dois fazem parte da construção daquela história em quadrinhos. Você e o desenhista que está trabalhando com você. Por último, mas não menos importante, você precisa saber que um roteiro é só um roteiro. Por mais que você tenha pensado em tudo na sua cabeça, um roteiro é só uma primeira etapa de construção de uma história em quadrinhos. Como roteirista, eu gosto muito de participar do trabalho dos desenhistas. Ficar do lado, dizer o que eu acho, às vezes dar pitaco até onde não devo. Mas isso é importante para que a
a construção da história seja coletiva, não seja feita apenas por um lado. Então, esteja aberto para o seu roteiro ser construído junto com outro artista que está trabalhando com você. Às vezes, o elemento que o artista, o desenhista coloca no seu roteiro é o que vai dar efetivamente o que a história precisava. O elemento de cor, ou o design de uma personagem, ou um plano que o desenhista inverte. Muitas vezes os desenhistas se sentem à vontade para acrescentar ou cortar um quadro que o roteirista escreveu. Dê essa liberdade. Crie junto com o desenhista, porque isso faz muita diferença para ter uma história coerente, consistente. Agora, nessa última parte, eu vou propor um exercício para você. A coisa mais legal sobre esse exercício é que você pode fazer quantas vezes você quiser. É um exercício bem bobo, tá bom? É assim. Você vai escolher um conto de fadas. Pode ser qualquer um. Pode ser a Cinderela, pode ser a Branca de Neve, um conto bem tradicional. Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, João e Maria, escolhe o que você quiser. Pode consultar um livro do Andersen, dos irmãos Grimm, fica à vontade. Escolhe esse conto e o nosso trabalho vai ter duas etapas. A primeira é transformar esse conto num argumento. Escolher o que tem de essencial naquela história e transformar em um único parágrafo. E a segunda etapa é transformar esse argumento numa história em quadrinhos de 4 páginas. Em 4 páginas, conta você a sua Branca de Neve. Conta você os seus 3 porquinhos. Esse exercício ele é muito simples. E você pode fazer diversas vezes, inclusive com a mesma história. Um outro exercício legal a partir desse primeiro é fazer isso com mais de uma pessoa. Você e mais 2 amigos ou amigas que queiram construir histórias em quadrinhos, cada um faz o seu roteiro sobre a mesma história em quadrinhos. Depois, vocês comparam os trabalhos para tentar entender onde cada um de vocês optou por uma determinada forma, por um determinado elemento que valorizou, melhorou a leitura daquela história. Acho que é bastante informação e se você precisar de mais informação, escreve, pode me escrever, eu tô aqui para isso, certo? Então fica à vontade para comentar aqui no vídeo ou para me escrever pessoalmente para a gente conversar um pouco mais sobre esses elementos das histórias em quadrinhos. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e mesmo se você veio pulando partes, obrigado mesmo assim. Divulgue esse vídeo o máximo que você puder, faça chegar esse vídeo para quem precisa dessas ferramentas, para quem tem ideias de histórias, para que possa construir seus roteiros da melhor maneira possível e contribuir para esse universo das histórias em quadrinhos. Muito obrigado.